Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos ver o capítulo 10 da nossa apostila. Então, o capítulo 10 ele vai começar com a seguinte pergunta: como as células se organizam na formação do corpo? Então é o seguinte, existe uma área da ciência, uma área da biologia, que nós chamamos de histologia. A histologia ela é responsável pelo estudo dos tecidos. Professor, o que é um tecido? É um pano, é um guarda-roupa? Não. Seguinte, na aula passada nós vimos que todos os organismos são formados por células, correto? Aí tem os seres vivos unicelulares, são feitos de uma única célula, e os seres vivos pluricelulares. A maior parte desses seres vivos pluricelulares, as células se organizam no que a gente chama de tecidos, que são os grupos de células que apresentam a mesma função, beleza? Então, um grupo de células que apresentam a mesma função e contribuem para a manutenção da vida do organismo, nós chamamos isso tudo de tecido. E qual área da ciência estuda isso? É a histologia. Tranquilo, galera? Só para a gente lembrar como que é a organização de um organismo pluricelular. Bem, basicamente, vamos lá. Todo organismo é formado por célula, nós já vimos isso, e essas células formam, quando tem funções semelhantes, nós chamamos isso de tecidos. E diferentes tecidos, eles formam os órgãos, beleza? Por exemplo, o meu estômago, o meu coração, são formados por diferentes tecidos, com funções, cada um com sua função. Só que esse órgão em si vai ter uma função específica. Por exemplo, o meu estômago tem a função de digerir alguns alimentos, tá bom? Só que o órgão ele não está sozinho, o estômago não está sozinho ali. Ele está acompanhado de órgãos que realizam uma função também bem parecida, que são os sistemas. Então, um conjunto de órgãos que realizam uma função vital para o organismo, nós chamamos de sistemas. Por exemplo, no caso do estômago, ele pertence ao sistema digestivo, tá legal? Então você tem outros órgãos ali, como a boca, esôfago, estômago, intestino e assim por diante, tá? A função deles é qual? É digerir os nutrientes, absorvê-los e mandar para o resto do corpo, tá legal? Então, os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas. E todos esses sistemas em conjunto vão formar o organismo. Tranquilo? Bem, existem diferentes tipos de tecidos. Basicamente, 4 tipos de tecidos, tá? O tecido epitelial, o tecido nervoso, muscular e conjuntivo, tá bom? Vamos ver primeiro o tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem como uma característica o seguinte: todas as células desse tecido são extremamente juntas, ficam um do lado da outra. Você pode imaginar, por exemplo, uma parede de tijolos, como se cada tijolo fosse uma célulazinha e estão bem unidos uns aos outros, tudo bem? Essas células estão bem próximas, tá? Isso tem a ver um pouco com a função que esse tecido vai exercer, tá? É o seguinte, ele pode ter 3 funções distintas, que é proteção, como por exemplo, ele faz parte da camada mais superficial da nossa pele, que a gente chama de epiderme, tá bom? E a função é proteger o nosso corpo. Então essas células, todas bem unidas, impedem a passagem, por exemplo, de algum micro-organismo que faça mal, de alguma substância que não seja desejável ao nosso organismo, tudo bem? Então, outras células epiteliais, elas têm a função de secreção, de liberar substâncias essenciais ao nosso corpo, que a gente vai chamar de glândulas. Aí cabe lembrar que a gente tem 2 tipos de glândulas, tá bom? Um tipo de glândula que a gente chama de glândulas endócrinas. Endo, galera, significa dentro, tá? E o restinho da palavra significa glândulas. Então são glândulas de dentro. Por exemplo, a nossa tireoide, que fica aqui. O pâncreas também funciona como uma glândula. Enfim, as suprarrenais. São várias glândulazinhas, cada um com uma função. A função principal é liberar substâncias específicas para o corpo, mas cada uma libera uma substância distinta, ok? E tem um outro tipo de glândula que a gente chama de glândulas exócrinas, tudo bem? Que são glândulas que vão liberar o conteúdo delas para fora do nosso corpo. Por exemplo, as glândulas que produzem o suor.
tudo bem? São glândulas exócrinas, tá legal? Então, vamos relembrando. O tecido epitelial tem células bem juntinhas, tem a função de proteção e de secreção, que é liberar substâncias que a gente chama de glândulas. Uma outra função que também está relacionada ao tecido epitelial é uma relação de absorção. Ou seja, por exemplo, o nosso intestino ele é feito por boa parte do tecido epitelial. Então, todo alimento que você digeriu lá no estômago e foi para o intestino, ele precisa ser absorvido. Quem faz essa absorção no intestino é o tecido epitelial de absorção que compõe o próprio intestino. Um outro tecido epitelial também envolvido na absorção é o que faz o nosso pulmão, tudo bem? Que aí, no caso, vai ter a função de absorção dos gases, e aí do gás oxigênio, né, no caso, e eliminar o gás carbônico, tudo bem? Um outro tecido que é extremamente importante para a gente é o tecido nervoso, tá? O tecido nervoso, ele é constituído pelos neurônios, tá bom? Vou botar uma imagenzinha para vocês verem, lembrarem como é um neurônio, e células da glia, que é um grupo de células. As células da glia, geralmente a gente quase não ouve falar, mas elas têm uma função muito importante. Por quê? Sem elas, os neurônios ficam sem suporte nenhum. Quem leva os nutrientes, os oxigênios, quem protege os neurônios, enquanto eles estão fazendo a atividade deles, são essas células da glia, tá bom? E o seguinte, qual é a principal função do tecido nervoso? É conduzir e processar a informação, ou seja, eu quando vejo algum objeto, quando eu percebo alguma coisa, essa informação, essa percepção, ela precisa ser levada até o meu centro de processamento, que é o meu cérebro. E lá ele vai interpretar, vai julgar se aquilo que eu estou vendo, por exemplo, se é um piloto ou não. Tá legal? Então, os meus olhos viram o piloto e o meu tecido nervoso vai levar essa informação até o meu cérebro, que também é tecido nervoso. E lá ele vai julgar, bem, isso que o Vinícius estava observando é um piloto. Aquilo que está vindo na minha direção é uma ameaça ou não? Tudo bem? Então, o tecido nervoso é formado por neurônios e células da glia, e a principal função é conduzir e processar essa informação. Para isso, eles realizam uma coisa que a gente chama de impulso nervoso, que é uma espécie de impulso elétrico que é conduzido ao longo do neurônio. Tudo bem? Agora, vamos ver os outros tipos de tecidos. Bem, pessoal, continuando aqui, vamos ver um pouquinho sobre o tecido muscular. O tecido muscular, ele é um grupo de células que apresenta uma capacidade muito interessante, que é o seguinte, a capacidade de se contrair, ou seja, diminuir o seu tamanho, depois voltar ao normal. Com isso, esse tecido consegue apresentar movimento, beleza? E o seguinte, existem basicamente dois tipos de tecido muscular. O tecido muscular liso e o tecido muscular estriado. Isso porque o tecido muscular liso, quando você observa ele é totalmente liso, como o próprio nome diz. Ele não tem marcações nenhuma. Já o tecido muscular estriado, ele apresenta um monte de linhas, um monte de estrias. Daí o nome, beleza? E eles vão apresentar algumas diferenças quanto à sua contração e os locais onde nós vamos encontrá-los, tá bom? Bem, primeiro, o tecido muscular estriado, ele tem como a principal característica de ter contrações rápidas e fortes. Tá? Só que aí existem dois tipos de tecidos musculares estriados, que é o cardíaco e o esquelético. O cardíaco, como o próprio nome diz, ele vai compor um dos nossos principais órgãos, que é o coração. Daí, músculo, tecido muscular estriado, cardíaco, porque ele forma o coração, beleza? E o seguinte, ele tem uma contração rápida e vigorante e é involuntário, beleza? Tem que ser involuntário, ninguém fica pensando, coração bate, coração bate, coração bate, né? Então a contração é involuntária, você não pensa nela, ela simplesmente acontece, tá? Já na musculatura estriada e esquelética, como vocês já devem ter imaginado, esquelética de esqueleto, são aqueles músculos que estão ligados ao nosso esqueleto. Então eles vão ter uma contração também rápida,
forte, só que ela é voluntária. Você contrai aquele músculo porque você quer. Se eu quero segurar o piloto, eu sei que eu tenho que contrair os meus músculos da mão para isso acontecer. Eu posso escolher não pegar o piloto, né? Então, é uma contração voluntária, beleza? Só que o músculo estriado liso, ele tem uma característica que é a seguinte: a contração dele é bem mais lenta, demora muito mais para acontecer do que a contração do músculo estriado. Só que diferente disso, eu já esqueci de mencionar, apesar da contração ser rápida e forte, ela dura menos tempo. Já a contração muscular lisa, a contração é mais lenta, mas ele consegue ficar contraído por muito mais tempo, beleza? E, novamente, a contração sempre é involuntária. Existem dois lugares no nosso corpo, vários, né? Mas existem dois lugares principais do nosso corpo que a gente consegue encontrar músculo liso. O primeiro deles é no diafragma, que é um músculo que fica entre o tórax e o abdômen, ou seja, entre as costelas e a barriga. Ele que faz o nosso pulmão, ele faz a nossa mecânica respiratória, ou seja, ele vai auxiliar na sua respiração. Tudo bem? Mas, professor, eu consigo prender a respiração, eu consigo controlar um pouco dela, respirar mais rápido, mais devagar. Mas isso acontece porque você tem um músculo liso, que é o diafragma, que auxilia na respiração, só que você tem outros músculos também auxiliando, inclusive alguns esqueléticos. Por isso você consegue controlar a respiração. Mas basta pensar, por exemplo, quando você está com soluço. Você consegue controlar o soluço? Não. Porque o soluço nada mais é do que uma contração errada do nosso diafragma. Tudo bem? Aí você fica com aquela sensação que você não consegue controlar, tem que esperar passar, né? E um outro lugar que a gente encontra musculatura lisa é no nosso sistema digestivo, beleza? Por quê? Quando você come alguma coisa, você engole lá a comida, ela não simplesmente cai aqui no estômago e é assim. Ela é empurrada, e ela vai sendo empurrada devagarinho. Quem empurra esse alimento é o músculo liso, que está no nosso sistema digestivo, ok? E, para concluir, os tipos de tecido, existe um outro que a gente chama de tecido conjuntivo, tá? Ele, diferente do tecido epitelial, que tem as células muito juntinhas, o tecido conjuntivo apresenta as células mais separadas umas das outras. E entre essas células tem muitas substâncias, tá? E o seguinte, então as células são separadas e uma das primeiras funções do tecido conjuntivo é preencher espaços que tenham entre o nosso corpo. Por exemplo, entre a minha pele e a musculatura que está embaixo, vai existir um espaço que vai ser preenchido pelo tecido conjuntivo, beleza? Só que o tecido conjuntivo ele vai formar vários outros subtipos de tecido que são extremamente importantes, tá? Como, por exemplo, o tecido ósseo. O que acontece? O tecido ósseo ele é um tipo de tecido conjuntivo, as células estão bem espalhadas, mas lembra que eu falei que entre essas células tem muitas substâncias? Então, em alguns tecidos conjuntivos, essa substância pode ser líquida ou gelatinosa. No caso do tecido ósseo, essa substância entre as células é rígida, dura, sólida, tá bom? Um outro tipo de tecido formado pelo tecido conjuntivo é o tecido adiposo, que é aquele que eu tenho inclusive bastante, que é aquele que vai guardar gordura pra gente, tá? Um outro tipo de tecido conjuntivo também, que é o tecido hematopoiético. Nossa, que palavra gigante, né? Então, o tecido hematopoiético, ele é o tecido que forma o nosso sangue, tá? Forma o sangue e a medula óssea. A medula óssea, ela é a parte responsável do nosso corpo por produzir o sangue. Tudo bem? Então, o tecido hematopoiético também é um tecido conjuntivo, tranquilo? E tem outros tipos também, como, por exemplo, o tecido cartilaginoso. Vai formar a cartilagem que fica entre os ossos. Vai ter também os tendões, que são formados por um tipo específico de tecido conjuntivo, tá bom? Bem, agora que nós aprendemos os 4 tipos de tecidos, se vocês lembrarem do início da aula, eu falei que as células formam os tecidos formam os órgãos, e esses órgãos formam os sistemas dos organismos. Nós vamos ver agora quais são esses sistemas, tudo bem?
Para finalizar a nossa aula, nós vamos ver quais são os principais sistemas do nosso corpo, tá bom? São mais ou menos 11 sistemas gerais. Seguinte, cada sistema tem uma função diferente, porém, eles acabam tendo que interagir uns com os outros, tá? O primeiro deles é o sistema cardiovascular ou sistema circulatório, que vai ser composto basicamente pelo coração e os vasos sanguíneos. A função do sistema cardiovascular é distribuir através do sangue nutrientes para o nosso corpo e gases, tá bom? Assim como buscar nos órgãos substâncias tóxicas que ali estejam e eliminá-las, tá bom? Então, a principal função do sistema cardiovascular é essa, ou seja, levar os nutrientes e buscar outras substâncias que não sejam desejáveis ali, tá? O sistema respiratório, a função dele é capturar do ar ambiente o oxigênio, que é tão importante para a nossa vida, e eliminar o CO2. Ao capturar esse oxigênio, ele é enviado para o sangue e o sistema circulatório o distribui, tá? E também o sistema circulatório traz o gás carbônico e o sistema respiratório elimina ele. O principal órgão, do sistema respiratório são os nossos pulmões, mas tem todo um caminho, que começa nas fossas nasais, laringe, faringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Todos esses órgãos são do sistema respiratório, beleza? O sistema digestório, como o próprio nome diz, a função dele é digerir, mas não só digerir, mas como também absorver os nutrientes que foram digeridos, tá bom? E uma vez que eles são absorvidos, eles são enviados novamente para o sistema cardiovascular e ele distribui para as células do nosso corpo, tá bom? O sistema excretor, a função dele, como o próprio nome diz também, é excretar, eliminar aquelas substâncias que não são desejáveis ao nosso corpo através da urina, beleza? Então, o sistema cardiovascular, ele pega todas aquelas substâncias tóxicas do nosso corpo, leva para o sistema excretor e ele vai dar conta de eliminar isso tudo. Ou seja, produzir a nossa urina, tá? Nós temos basicamente 2 sistemas de controle corporal, tá bom? Que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ambos agem controlando o nosso corpo, só que um age controlando de maneira mais rápida e o outro demora um pouco mais, tá? O sistema nervoso, ele vai controlar os nossos atos, vai controlar a nossa percepção do mundo, enfim, uma série de funções de controle do nosso corpo, tá? Assim como o sistema endócrino. Só que enquanto o sistema nervoso depende dos neurônios para realizar essa função, o sistema endócrino vai depender dos hormônios, tá bom? Então ela libera os hormônios onde? Na corrente sanguínea, tá bom? Lá no sistema cardiovascular. E esses hormônios vão mudar a função dos órgãos. Vai fazer o órgão ficar mais ativo, menos ativo e assim por diante, tá bom? Nós temos também os nossos sistemas reprodutores no plural, porque tem o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, que eles que vão fazer a gente gerar os nossos descendentes, tá bom? O nosso sistema imunológico vai ser toda aquela parte que vai dar conta da nossa defesa do organismo, ou seja, eles vão defender o nosso corpo de agentes externos, tá bom? De vírus, bactérias, qualquer coisa que queira invadir, nos fazer mal, tá? O sistema tegumentar, que eu acho que poucas pessoas ouvem falar, que é o sistema da nossa pele, que também é um sistema de proteção, tá bom? O sistema esquelético e muscular, nós podemos também chamá-lo de sistema locomotor, porque é ele que vai ter a função de nos fazer andar, se movimentar e assim por diante, tá bom, galera? Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, apesar dos latidos dos cachorros aqui fora. Infelizmente, eu não tenho como tirar isso. E, bem, até a próxima aula. Um beijo.